Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o Salomão, que nos recomenda no livro de Eclesiastes a não estudarmos muito, demais. Por que será? Vamos ler o que ele escreveu na conclusão do livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, e é um livro muito útil. O último capítulo começa com uma exortação aos jovens para buscarem ao Senhor enquanto é tempo, porque quando ficarem velhos, idosos, tudo seria mais difícil. E mesmo que a pessoa queira buscar a Deus já idoso, vai ter mais dificuldades. Portanto, deve buscar a Deus, lembrar-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. E aí ele parte para a conclusão. O pregador, o Coelete, em hebraico, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Está falando dele, Salomão. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões bem afiados, e como pregos bem fixados são as sentenças coligidas dadas pelo único pastor, o Senhor. Salomão se tinha como um mensageiro de Deus na sabedoria humana, e ele sempre lembra isso, debaixo do sol, ou seja, uma sabedoria para ser aplicada aqui na terra. Salomão não fala de coisas espirituais, ele não entendia disto. E ele continua: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Interessante essa observação feita por alguém que estudou muito, como ele. Mas o que ele tinha não era resultado somente de estudo, era resultado de revelação que Deus tinha dado através da sabedoria. Isso é bom a gente considerar. Você pode estudar muito, mas não há limite, você nunca vai conseguir saber tudo e vai acabar trazendo muitos problemas, enfado da carne, canseira. Você vai se enjoar daquilo, você não vai conseguir fazer algum proveito do estudo quando você estudar demais. Vai ficar tão longe da realidade e das outras pessoas que não vai conseguir aplicar aquilo. Portanto, a recomendação dele é: seja moderado, há tempo para tudo, estude sim, mas não demais. O muito estudar acaba cansando, enjoando e não tendo proveito. E eu conheci pessoas assim, que estudaram tanto que se tornaram pessoas inúteis para a sociedade, porque o que eles estudaram não tinha aplicação e, por se dar tanto ao estudo, eles desconheceram o outro e destruíram os relacionamentos todos, inclusive familiares. E ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é, ou seja, conclusão das conclusões, algo muito sério que deve ser levado em consideração por todos nós. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Mas quando a pessoa estuda demais, ele se esquece de Deus e dos mandamentos de Deus. Quando o crente se distrai e se envolve em negócios desta vida, ele se esquece dos mandamentos de Deus, acaba sendo um crente relaxado,
que não evangeliza, desobediente, e isso é mal aos olhos de Deus. O dever de todo homem é temer a Deus, tenha medo da condenação eterna, do inferno, se você, conhecendo a palavra, se der ao pecado. Tenha medo de Deus, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, anda nos caminhos do Senhor. E ele conclui o livro de Eclesiastes e essa conclusão também. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai fazer juízo. Salomão tinha certeza disto, mas a partir daí parece que ele se perdeu. Embora existam alguns estudiosos sem base para isto, afirmam que o Salomão escreveu o livro de Eclesiastes no final da vida e como que se retratando. Não dá para entender isso. Em nenhum momento ele confessa pecados, ele diz que deixou o caminho de pecado, e nem ninguém pode dizer que o livro de Eclesiastes foi escrito no final da vida dele. Ele estava tão distraído com mulheres e com pecados de idolatria e já velho velho com pouca idade. Ele morreu entre 52 e 56 anos de idade e estava bastante desgastado pela vida de pecado e morreu. Mas ele em nenhum momento confessou pecados ou se retratou. E nem o livro de Eclesiastes foi escrito no final da vida, foi escrito mais no início. O final da vida ele dedicou todo ao pecado, ao afastamento de Deus, às mulheres e à idolatria. Ele foi levado por esse caminho, ele não conseguiu se firmar no caminho de Deus, nos mandamentos do Senhor. Apesar de Deus ter falado tanto com ele através de profetas, através de adversários que Deus levantou, mas ele não entendeu, continuou sem se voltar para Deus. É o recado que ele nos deixa. Estudar muito ocupa o tempo, gasta uma boa parte da sua vida útil aqui na terra e quando ficar velho nem vai conseguir mais estudar e nem aplicar aquilo que estudou. A gente precisa aplicar o que estuda. Não tem sentido estudar demais e não ter aplicação aqui na terra. No futuro, na eternidade, o nosso conhecimento terreno não vai valer nada. O que vale é a palavra de Deus. Você tem dedicado tempo para estudar profundamente a palavra de Deus? Isso tem valor. A palavra de Deus permanece eternamente. Isso tem valor por toda a eternidade. Estudar a palavra de Deus é o que você faz? Estudar com prioridade a palavra de Deus, ou você estuda outras coisas aí para ter um emprego, fazer um concurso, para saber, para se deliciar, para acompanhar, assistir filmes, para se distrair, curiosidades, enfim. Onde é que você gasta o tempo? Pense bem, mesmo nas coisas boas, o estudo, afinal de contas, estudar demais é ruim ou é bom? Todos nós sabemos que temos que estudar alguma coisa. No Brasil, o ensino básico, fundamental é obrigatório. Nós entendemos que todo ser humano precisa saber um pouquinho sobre matemática, sobre o português, ciências, história, geografia. A gente precisa saber um pouquinho sobre cada coisa dessas. E isso no Brasil é como que obrigatório. Mas o estudo aprofundado sobre qualquer assunto não é obrigatório, é apenas um investimento que a pessoa faz para trabalhar naquela área e poder ter um salário, uma ocupação que lhe renda dinheiro. Então a pessoa estuda visando aplicar aquilo e conseguir um emprego, um trabalho, mas
há conhecimentos que são básicos e, em princípio, todos precisam. Mas e o conhecimento da Bíblia? Isso não é obrigatório. Ninguém é obrigado a estudar a Bíblia, mas é fundamental, porque vai ser lembrado por toda a eternidade. E quem é crente que for arder no inferno, no lago de fogo, onde o inferno vai ser lançado, essa pessoa vai se queimar, se remorder de remorsos por toda a eternidade, lembrando que ela conheceu a palavra, mas ela não se apegou, não guardou os mandamentos do Senhor, preferiu o mundo, preferiu andar no pecado. Ela vai arder de remorsos por toda a eternidade, sem possibilidades de voltar atrás. Por que então a gente não deve estudar demais? A gente não deve estudar demais assuntos da terra, sejam quais forem. Nós devemos guardar a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus, sim, é lâmpada para os nossos pés. Nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E para isso nós temos que ler e meditar e refletir. E bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus dia e noite, porque isso vai ser luz para o seu caminho, vai ser orientação para a vida, uma vida eterna, uma vida feliz aqui na terra e uma vida eterna com Deus. Isso é reservado para aqueles que temem a Deus. A esses o Senhor dá a conhecer o seu segredo, revela a sua aliança. Você tem uma aliança com Deus? Você anda com Deus, conversa com Deus todos os dias, ora, abre o seu coração, conta seus planos para Ele, suas intenções, seus programas. Você conta para Deus tudo isso, pedindo que Deus opere, haja, corrija, dirija você. Você precisa, quer, gosta dessa direção de Deus? Então, não se dê obstinadamente a fazer algo que você acha que é o mais importante, estudar algum assunto aqui da terra, seja finanças, seja literatura, seja artes ou o assunto que for. Estudar demais pode fazer você se desequilibrar na vida e deixar Deus de lado. Esse é o perigo. Se você se dedicar demais a uma coisa, você vai deixar Deus de lado. Não é uma recomendação para a pessoa ser preguiçosa. Então não precisa estudar. Salomão disse que estudo demais é enfado da carne, então eu não vou estudar nada. Você precisa estudar alguma coisa para saber alguma coisa, para aplicar alguma coisa, para poder ganhar o seu salário, para poder ajudar outras pessoas. Você precisa saber alguma coisa, precisa estudar alguma coisa. O estudar demais é que é o problema. O muito estudar acaba sendo enfado da carne. E até para você vai ser ruim, porque você vai ser como que uma pessoa que come carne, só carne a vida inteira. Come carne. Lá pelas tantas você está vendo a carne sair pelos narizes, como diz a Bíblia, e enjoando, enfadado de carne, só carne, ainda que seja a melhor carne. Qualquer coisa em quantidade assim, em profusão, acaba enjoando, saturando, é ruim. Então que Deus dê a você esse entendimento de ter o temor a Deus, sabendo que Deus vai trazer a juízo todas as coisas, e por isso você precisa preservar aquilo que é útil, que é bom, que vai ter proveito para você. Se dedique a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas conforme a direção de Deus. Vai estudar sim aquilo que é útil, que possa ser aplicado e inclusive que possa abençoar outras pessoas também, de acordo com a direção de Deus. Mas, em princípio, é a direção de Deus que você deve buscar com todo o empenho da sua vida, com todo o seu coração. Procure
entender isto e porque esse alerta para você não ficar obstinado em estudar para ter títulos, tudo isso vai ser secundário aqui na terra. Mas há algo que é fundamental, a palavra de Deus tem valor eterno. Que você ame e valorize a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã.